Olá, turminha! Tudo bom com você aí? Sou o professor Josimar Oliveira, professor de matemática, e vamos aqui aprender um pouco mais sobre essa belíssima ciência. Na aula anterior, vocês lembram que eu passei uma receita de um bolo de chocolate que até hoje eu estou aqui esperando os convites para poder, respeitando o distanciamento social, passar aí na casinha de vocês e pegar um pedacinho para mim, quem sabe para os meus amigos aqui. Bom, mas vamos para o que interessa. Vamos lá, a aula de hoje é sobre expressões algébricas. Professor, expressões algébricas? Eu conheço expressões numéricas, onde eu começo a resolver operações de adição, subtração, multiplicação, potenciação, utilizando os números. Bom, agora nós vamos utilizar uma outra forma de linguagem, que é as expressões algébricas. Então, vamos comigo e vamos aprender um pouco mais sobre as expressões algébricas. Vamos lá. Bom, então, como eu falei, vamos falar sobre as expressões algébricas. No nosso cotidiano, é possível você identificar algumas placas, alguns elementos que não precisa que esteja escrito o seu significado. Ao olhar, você já sabe o que aquela placa representa. Por exemplo, quando você se depara com as placas de trânsito, olha, você não precisa verificar a escrita daquela placa para reconhecer o seu significado. Por exemplo, se você se deparar com essa placa aqui, você vai perceber automaticamente que a velocidade máxima é 80 km por hora. Essa outra placa aqui, percebo que não tem nenhuma identificação por meio de palavras, mas você já sabe que significa que logo à frente há uma lombada. Dentre outras as placas que não precisa necessariamente ter o seu significado em forma da nossa língua convencional, mas você sabe que está representando alguma coisa. Por exemplo, quando você se depara com esse bonequinho aqui, automaticamente você já lembra. Lembra de quê? Perfeito, vacinação, certo? Então, são elementos que aparecem no nosso cotidiano que substituem as palavras. No nosso dia a dia, também, por exemplo, você usa muito o celular. Professor, o celular, com a parte de expressões algébricas, o que isso significa? O que tem a ver? Olha lá, turminha, vamos verificar aqui a conversa entre duas amiguinhas. Vejam o que elas fizeram. Olha lá. Oi, Cauane. Percebam que tem uma figura, uma imagem no lugar da palavra. Que palavra seria colocada no lugar dessa imagem? Muito bem. O professor de matemática deixou fazer o trabalho em... Professor, ali tem a imagem de duas pessoas. Isso significa dizer que o professor de matemática deixou fazer o trabalho em dupla. Vamos lá, o que foi que a outra amiguinha respondeu? Parabéns! Percebo que não tem a escrita, mas você sabe que aquela imagem representa uma pessoa aplaudindo, né? Vou para a sua casa amanhã, Larissa. Larissa respondeu, beleza, olha outro símbolo, beleza. Traz o seu livro, né? Aí nós continuamos, certo? Combinado. Amanhã te ligo. Tchau. Tchau. Então, notem que tem alguns símbolos, algumas imagens que não necessariamente tenha que estar escrito o seu significado, mas que nós já conhecemos, certo? Pelo fato da matemática ser uma ciência muito antiga, ela abrange várias áreas do conhecimento. Vamos lá? Vamos verificar quais são essas áreas que a matemática pode abranger. Por exemplo, aritmética.
Professor, o que é aritmética? Bom, a aritmética é um ramo da matemática que trabalha quem? Os números. Desde quando você se entende por gente que você trabalha com aritmética. É quando você soma, subtrai, por exemplo, 5 mais 4. Você está fazendo uma operação entre números. 8 dividido por 2 mais 4. Notem que vocês estão fazendo operações envolvendo apenas os números. Beleza. Então, a parte da aritmética, ela trabalha essa relação com os números. Nós temos também um outro ramo, que é quem? A geometria. O que a geometria ela trabalha? A geometria é um ramo, né, da matemática que trabalha as formas geométricas. Isso aí vocês já estudaram bastante, né? O retângulo, o triângulo, o círculo, são formas geométricas onde a parte da geometria, ela tem tudo a ver com essa área, tá bom? E agora nós vamos passar a conhecer um pouco mais sobre um outro ramo da matemática, que é a álgebra. A álgebra nada mais é uma parte da matemática que trabalha a utilização de letras substituindo os números. Muito bem. Vai ter algumas letras que essas letras estarão representando números. Vamos ver alguns exemplos? Olha aí, ó, 2C mais 5. Esse C, ele está representando um número. Olha aí, 3x mais y. O x está representando um número e o y também está representando um número. B menos 3 dividido por 2. O B está substituindo um valor numérico. Qual? Não sabemos, certo? Mas você pode substituir pelo valor que você achar mais conveniente. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui, turminha? Não? Então, vamos para frente. Como podemos usar essa tal de álgebra? Como surgiu? Então, vamos primeiro falar do que é uma sentença matemática. Antes de falarmos um pouquinho da história, de como surgiu essa tal de álgebra, vamos falar aqui das sentenças matemáticas. Bom, as sentenças matemáticas, elas são expressões que envolvem relação de igualdade e desigualdade, além de outras relações existentes entre números. Tio, não, professor, não entendi. Como é que eu posso fazer essas relações? Eu já entendi. Lembrando que as sentenças matemáticas, elas são classificadas como fechadas ou sentenças abertas. Tio, agora o negócio complicou mais ainda. Eu não estou entendendo o que é sentença, quanto mais fechada e aberta. Vamos descomplicar tudo isso aí. Bora lá. Sentenças fechadas. O que são sentenças fechadas? Sentenças fechadas são todas expressões que possuem todos os números conhecidos. Por exemplo, 6 menor que 8. Além de eu conhecer esses números, eu posso estabelecer uma relação de verdadeiro ou falso. Por isso que ela é uma sentença fechada. Na forma que está aí, eu posso verificar se essa sentença é verdadeira ou falsa. Ela é verdadeira ou falsa? Verdadeira, porque 6 é menor que 8. Estou começando a entender, professor. Então, bora lá. Outro exemplo aí, ó. 2 mais 3 igual a 6. Percebam que todos os elementos que aparecem são elementos numéricos. Como são elementos numéricos, eu posso estabelecer uma relação. É verdadeiro ou falso? Perfeito, é falso, porque 2 mais 3 é 5 e não 6. Vamos ver mais um exemplo? Olha aí, 34 maior que 12. Professor, essa aí é verdadeira. Então, quando nós conseguimos estabelecer uma relação de verdadeiro ou falso, nós estamos trabalhando com sentenças matemáticas fechadas. Mas, professor, como é que essas sentenças podem ser abertas? Gente, tranquilidade.
Quando elas são abertas, é quando eu não consigo classificar se é verdade ou não. Observe aí, ó, interrogação mais 3 é igual a 5. Mas qual número está representando a interrogação? Ah, professor, se for 2, ela é verdadeira. Mas se for 3, será que essa sentença vai ser verdadeira? Não. Você consegue, olhando para ela, identificar se ela é verdadeira ou falsa? Não. Quando nós não conseguimos identificar se uma sentença é verdadeira ou falsa, então essas sentenças são chamadas sentenças matemáticas abertas. Vamos ver outros exemplos, ó. Interrogação mais 3 é maior que 5. Não sei quem é essa interrogação. Outro exemplo legal aí, ó. X menos 8 é igual a 5. Eu sei quem é X? Não, então eu não posso classificar nenhuma dessas 3 sentenças como abertas ou, aliás, verdadeiras ou falsas. Então, quando eu não tenho como distingui-las em verdadeiro ou falso, elas são sentenças matemáticas abertas. Deu para entender agora? Vamos lá, passando para frente aqui. Vamos contar um pouquinho da história. Gente, antigamente, toda vez que iríamos representar uma operação matemática, ela era realmente escrita. Você escrevia, né, o significado de cada símbolo que hoje existe. Por exemplo, quando você tem 4 mais 6 é igual a 10. Antigamente eles não usavam os símbolos, eles escreviam da forma que aparece. 4 mais 6 é igual a 10. Olha outro exemplo aí. 2 vezes 7 é igual a 14. Já pensou se a operação fosse um pouquinho maior? O tanto de palavras que seriam escritas, certo? 11 é maior que 8. Então, foi-se estudado, principalmente um rapaz chamado Euclides, né? Ele deu um pontapé inicial para trabalhar substituindo as palavras por símbolos, né? Lá por volta do século 3 a.C., né? Euclides e Aristóteles. Aristóteles é bem conhecido, né? O pessoal da filosofia aí, das histórias, conhece muito bem, filósofo. E Euclides, eles passaram a usar símbolos e letras no lugar das palavras. Aí, turminha, olha como ficou agora, ó, que é o que nós conhecemos na linguagem matemática. 4 mais 6 é igual a 10. Como foi que eles passaram a desenvolver essa escrita? 4 mais 6 é igual a 10. Não é mais fácil escrever dessa forma? É. Bora lá. 2 vezes 7 é igual a quanto? 14. Então, eu já posso escrevê-lo da seguinte maneira. 2 vezes 7, 14. E, fechando, 11 é maior que 8. Olha como é que eu escrevo agora. Como é mais fácil, gente, transcrever as falas matemáticas. 11 maior que 8. Utilizando o quê? Símbolos. Professor, mas vamos verificar o que nós temos a ver com as expressões algébricas. Como eu falei, tanto Aristóteles como Euclides, eles passaram a usar tanto os símbolos, olha aí, tanto os símbolos como letras. Letras? Como é que eles podem representar por letras? Bora lá. Vamos ver esses exemplos aqui, ó. Um número mais o quádruplo dele. Professor, mas na frase não diz qual é o número. E agora, o que é que eu vou fazer? Bora lá. Olha como é que ficaria, ó. X mais 4x. E, professor, o que significa isso? Bom, como eu não conheço esse número, olha o que é que eu vou fazer. Eu vou dizer que esse número é quem? É x. Então, x é o número que eu não conheço. Professor, tem que ser o x? Não, meu pessoal. Pode ser qualquer outra letra do alfabeto. Pode ser o A, o B, o Z, não importa. X, né, que é o número que eu não conheço. Bom, se eu não conheço esse número, se eu vou determinar o quádruplo dele,
Você já sabe, né? O quádruplo, eu pegar esse número e multiplicar por 4. Mas, professor, eu não conheço esse número. Bom, então você vai escrever dessa forma, ó. 4x. 4x está representando o quádruplo de um número que eu desconheço. Perfeito? Vamos lá. O triplo de um número mais 2. Vou dar 30 segundinhos para vocês, né, fazerem a escrita matemática dessa sentença. Bora lá, 30 segundos contando. E aí, turminha? Conseguiram? Não? Então vamos lá. Preste atenção. Como eu não conheço esse número, eu vou chamar esse número de um B qualquer, como eu acabei de escrever, 3B. Por que eu escrevi 3B? Porque B é o número que eu não conheço e o que eu estou querendo é o quê? O triplo de um número. Como eu não conheço o número, chamei aleatoriamente de uma letra, né, qualquer, e disse que o triplo dele é 3 vezes B. E eu somei com 2, porque a expressão quer o triplo de um número mais 2. Então, essas expressões, elas são chamadas de expressões algébricas. São expressões que, no lugar de números, nós podemos substituir por letras. Muito bem. Agora, vamos analisar a seguinte situação, os outros exemplos aí, ó, de expressões algébricas. 3x mais y, x mais y. Percebam que o x, gente, não necessariamente tem que ser diferente do y. Isso é muito relativo, tá bom? Eu posso substituir nessa situação o x e o y com o mesmo valor, sem nenhum problema. Mas é incomum, porque geralmente números que representam o mesmo valor têm o mesmo símbolo, legal? Geralmente, aí ó, x mais y, 2c mais 5, todos esses exemplos, 3 que multiplica A mais B, são exemplos de expressões algébricas, porque eu vou ter letras, percebam, eu vou ter letras que estarão substituindo os números. Olha que legal, né? Que interessante. Agora é com vocês, tempinho para vocês aí começarem a fazer, exercitar um pouquinho. Caderno na mão, lápis. A diferença entre dois números é igual a 6. Como é que eu expresso essa sentença matemática? 40 segundinhos para vocês. E aí, turminha? Deu certo aí? Conseguiram? Ah, não? Então vamos lá, gente. Ó. Vamos ler novamente aqui. A diferença entre dois números é igual a 6. Eu conheço esses números? Não, não conheço esses números. Então eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou representar o primeiro número pela letra X. Professor, tem que ser o X, como eu falei. Os números, né, as letras que você vai substituir os números ficam a seu critério, né? Geralmente aparece o X. Vou substituir o primeiro número, que eu não sei qual é, por X. E o segundo número será quem? Y. Beleza. Então, eu já tenho a representação
dos dois números, um é x e o outro é y. Mas vamos ler novamente o enunciado. A diferença, olha ali, gente, ó, diferença entre os dois números. Bom, se é a diferença, eu vou subtrair eles. Então, como fica a nossa expressão? Nossa expressão vai ficar assim, ó, x menos y é igual a 6. Né? Percebam que eu não conheço nenhum dos termos. Então, eu tenho essa expressãozinha bem interessante. Deu para entender? Não? Vamos fazer mais um exemplo aí? A metade do número de eleitores de uma cidade é igual a 58.960. Essa aqui vai ficar um pouquinho mais fácil, então 30 segundinhos para vocês. E aí, turminha? Conseguiram? Não? Então vamos lá, vamos de novo. A metade do número de eleitores de uma cidade. Eu conheço a quantidade de eleitores? Não. Então eu vou chamar essa quantidade de uma letra qualquer. E eu representei pela letra A. Bom, mas olhando o enunciado, eu tenho o seguinte, ó. A metade, o que representa a metade? A metade é quando eu pego esse termo que eu não conheço e divido por 2. Ou quando você pega qualquer número e divide por 2, você obtém a metade. Bom, então como é que eu vou expressar essa relação? Vai ficar assim, turminha, ó. Como o número que eu quero é A, que eu não conheço, A dividido por 2 é igual a 58.960. Agora, eu acho que deu para compreender, né? Então, toda vez que eu vou expressar um elemento que eu não conheço, eu vou escolher uma letra aleatória do nosso alfabeto, né? Então, fica a seu critério. Tudo bem? Mais um exemplinho para vocês, tá bom? 30 segundinhos. Uma faculdade tem X alunos. Determine. 30 segundos para vocês. E aí, turminha? Deu certo agora? Ah, tenho certeza que deu certo. Então, vamos lá. Ó. O triplo do número de alunos. Bom, se você analisar, lá em cima, parece o seguinte, ó, que essa faculdade possui X alunos. Ah, então, eu já tenho um valor que representa a quantidade total de alunos dessa faculdade. O triplo do número de alunos, ora, o triplo é 3 vezes essa quantidade. Então, vai ficar 3x. Só lembrando, turminha, aqui para deixar bem claro, que toda vez que não aparece, né, nenhum sinal entre essas letras aqui, ó, entre o número e a letra, né, compreenda, ó, o número e a letra, toda vez que não aparecer, vai ser o sinal de multiplicação. Né? Multiplicação. E a letra B, como foi que ficou a de vocês? Eu vou mostrar a minha, ó. O número de alunos que a faculdade teria se entrassem 186 alunos. E aí, como foi que ficou a de vocês? Bora lá. Se anteriormente havia X alunos, com a entrada de 186 alunos,
como é que ficaria a minha expressão? X mais 186. Viu como é fácil? Vamos lá. Agora, outro exemplo para vocês. Deseja-se cercar um terreno de forma retangular, cujo comprimento e largura medem, respectivamente, 3x e y. Quantos metros de tela deve comprar? Mostrando aí a figura, para ficar mais fácil que vocês respondam. 3x e y. Então, eu quero saber quantos metros de tela eu devo comprar. 1 minuto para vocês. E aí, pessoal? Conseguiram resolver? Realmente é uma questão um pouco mais que você precisa compreender alguns meios da geometria, certo? Vamos relembrar? Bom, se um dos lados do retângulo é y, significa dizer que o outro lado, pela propriedade dos retângulos, que os lados opostos possuem a mesma medida, se um lado é y, o outro também tem que ser y. Beleza. E, de forma análoga, se um lado é 3x, o outro lado também tem que ser 3x. Mas se vocês analisarem bem, eu quero cercar. O que significa cercar? Cercar é colocar ao redor. Então, se eu quero colocar uma cerca ao redor do terreno, eu tenho que descobrir o perímetro. Muito bem, tenho que descobrir o perímetro deste retângulo. E o que é o perímetro do retângulo? O perímetro do retângulo é exatamente a soma dos seus lados. Então, como é que fica aí, ó? 3x mais 3x mais y mais y. Então, essa é a expressão que determina o perímetro desse retângulo. Ficou claro? Não? Vamos mais para um exemplo? Só mais um exemplo aí, ó, na tela para vocês. Gabriela tinha X reais. Foi a uma lanchonete e tomou 2 sorvetes. Cada sorvete custou Y reais. Qual a expressão algébrica que representa a quantia que restou para a Gabriela depois que pagar os sorvetes? Gente, 30 segundinhos para vocês. Vamos lá? Então, passamos para a resolução, galerinha. Ó. Então, teremos o seguinte. Se ela tinha X reais, observem, ó. Se ela tinha X reais e gastou, cada sorvete custou Y reais e ela comprou 2 sorvetes, então significa dizer que ela vai pagar pelos 2 sorvetes 2Y reais. Mas, note que no início, como eu falei, ela possuía X reais. Então, como
o troco é exatamente a quantia que ela tinha menos o que ela gastou, certo? Vamos lá. Quanto foi que ela ficou? Se ela tinha X reais e restou X menos 2Y reais. Então, turminha, isso é o que chamamos de expressões algébricas. Então, na próxima aula, nós vamos aprender o que são expressões algébricas iguais ou semelhantes. Um abraço, espero vocês. Tchau! Olá, turminha, tudo bem? Eu sou o professor Josimar Oliveira e vamos lá trabalhar um pouquinho mais de matemática com vocês, tá bom? Na aula passada, nós falamos sobre expressões algébricas, vocês lembram, né? Então, vamos lá, vamos verificar mais algumas coisas interessantes sobre essas expressões algébricas. Me acompanhe. Então, turminha, nós revisando aqui o nosso conteúdo, expressões algébricas é toda expressão que pode ser escrita, né, com letras que vai estar representando números, né? As letras vão estar geralmente ao lado de números, tá ok? Geralmente. E vamos estar estudando a mistura de letras e números, que é exatamente as expressões algébricas. Veja aqui alguns exemplos, ó. 2c mais 5, 3x mais y, né? São exemplos de expressões algébricas já estudadas em aulas anteriores, né? Então, lembrando que essas letras, elas são chamadas de variáveis. Essas letras são denominadas variáveis e ela pode ser substituída pelo número que você achar mais conveniente, tá legal? Mas agora, cada expressão algébrica, ela possui seus termos. Vamos estudar um pouquinho mais sobre os termos dessas expressões algébricas? Vamos lá, ó. Cada expressão, como eu falei, cada termo de uma expressão algébrica é formada por uma parte, vamos lá, com calma, uma parte numérica, onde essa parte numérica nós chamamos de coeficiente. Deu para entender? Vamos lá, novamente, vamos voltar. Os termos de uma expressão algébrica, certo? Elas são representadas por, vamos lá, se eu tenho um termo, eu tenho uma parte que era chamada de coeficiente numérico, coeficiente numérico, e a outra parte, ela é denominada de parte literal. Os coeficientes numéricos são os números. A parte literal são, muito bem, são as letras. Não é assim? Então, vamos lá. Vamos observar a expressão que vai aparecer aí agora para vocês na telinha, ó. 2A mais 3B. Bom, nós já conseguimos identificar que essa expressão, ela é uma expressão algébrica. Por que, professor, que ela é uma expressão algébrica? Vamos lá. Porque ela vem acompanhada de letras e números. Tudo bem? Ou seja, o fato de aparecer uma letra já classifica essa expressão como algébrica. Note que nessas parcelas, né? Nessas parcelas, porque são parcelas de uma adição, não é isso? Estou somando dois termos, o 2A e o 3B, e cada uma dessas parcelas nas expressões algébricas são denominados de o quê? Olha ali, termos algébricos. Como assim, professor? O 2A, ele é um termo algébrico da expressão 2A mais 3B. E o 3B também é um termo algébrico, certo? Da expressão algébrica 2A mais 3B. E, professor, não entendi. Vamos lá.
Vamos ver se a gente consegue entender. Eu posso separar da seguinte forma. 2A, tá aí, eu tenho 2A. O 2A, ele é um termo algébrico. Ah, estou começando a entender. 2A, ele é um termo algébrico. Bom, mas nós vimos nas lâminas anteriores que cada termo ele é dividido em duas partes. O coeficiente numérico, que é o número, perdão, e a parte literal, que é a letra. Quem seria o nosso coeficiente numérico aí? 2. Nesse termo algébrico, o 2 passa a ser o coeficiente numérico. Muito bem. Lógico, o A passa a ser quem? A nossa parte literal. Ótimo, galera. Muito bem. Vamos lá. Professor, mas o senhor esqueceu? Não esqueci não, ele está aí, ó. O 3B, separadamente, ele também representa um termo algébrico, lá da expressão 2A mais 3B. Daí nós podemos fazer as seguintes conclusões, né? Que o 3, né, o númerozinho 3, ele é o coeficiente numérico. Olha que legal. E o B passa a ser quem? A parte literal. Daí, turminha, eu posso dizer que 2A mais 3B é uma expressão algébrica, o 2A é um termo algébrico dessa expressão e o 3B também é um termo algébrico desta expressão, onde 2 e 3, os números 2 e 3 passam a ser o quê? Coeficientes numéricos. E as letras A e B passarão a ser chamados de partes literais. Será que deu para entender essa ideia de coeficiente numérico e parte literal? Ainda não? Vamos lá para alguns exemplos. Bora lá. Vou deixar para vocês responderem essa questão. 30 segundinhos. Bora lá. Identifique em cada item o coeficiente numérico e a parte literal. 30 segundos com vocês. E aí, turminha, conseguiram resolver o item A? Ah, muitos aí já conseguiram pegar aí como é que nós podemos identificar o coeficiente numérico e a parte literal. Bora lá. Quando eu pego determinando os coeficientes numéricos, quem seriam esses? Olha lá, ó, 10, olha como é interessante. O 10, o 3 e agora o 7? Não, turminha, é o menos 7. Mas, professor, esse sinal de menos aí que aparece, não é a operação? Não é a operação. Vocês já estudaram no conjunto dos números inteiros que quando eu represento dessa forma, é porque eu estou somando 3y mais menos 7z. 3y mais menos 7z, ou seja, esse menos aí, ele é uma representação do número, ou seja, o número inteiro menos 7. Então, ficaria o seguinte, os coeficientes numéricos, 10, 3 e menos 7. Ficou claro? Muito bem. Agora, representando as partes literais. Vamos lá? Quem seriam as partes literais? Essa está fácil, né? X, Y e Z. X, Y e Z são denominados de partes literais. Daí nós vamos ter X, Y e Z. Viu como é fácil identificar os coeficientes numéricos e a parte literal? Mas vamos mais um exemplo para vocês dessa parte de identificação das partes da expressão algébrica. Vamos lá. Com vocês, determinem aí os coeficientes numéricos e as partes literais. 30 segundos para vocês.
E aí, turminha? E aí, deu certo? Conseguiram? Tá um pouquinho difícil? Professor, mas perceba ali que os coeficientes numéricos seriam, de acordo com o que o senhor falou, 6 e menos 2, né? Seriam só esses elementos. Não, gente. Não são apenas os números 6 e menos 2. Toda vez que uma letra, prestem atenção, toda vez que em uma letra não aparecer nenhum número à sua frente, eu posso garantir que à frente desse número aparece o 1. Ah, professor, mas o senhor não colocou. Não precisa. Por quê? Porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Se o 1 é o elemento neutro da multiplicação, ele vai estar ali, só que não vai ser visto. Tudo bem? Então, quem seriam agora os coeficientes numéricos, já que aparece o 1 à frente do M e o 1 à frente do R. Não é isso? Bora lá? Trabalhando os coeficientes numéricos, ó. 1, 6, menos 2, muito bem, entenderam? Menos 2 e o 1 seriam quem? Os coeficientes numéricos. Olha como é fácil, turminha. 1, 6, menos 2 e menos 1. Estamos começando a nos entender. E quem seriam, então, a parte literal? Bom, a parte literal vai ser exatamente as letras M, N, P e R. Ou seja, ficará dessa forma. Então, nós já aprendemos a diferenciar o que é uma parte literal e o que é o coeficiente numérico. Agora, turminha, nós vamos trabalhar com expressões semelhantes. Quando é que nós temos duas expressões algébricas semelhantes? Vamos entender isso. Um termo algébrico, ele é semelhante a outro. Olha lá, gente. Eu tenho dois termos algébricos semelhantes se somente se eles possuírem a mesma parte literal, ou a mesma variável, ou a mesma letra. Se eles possuírem a mesma letra, eles são tidos como termos semelhantes. Deu para entender? Não. Vamos lá. Olha aqui um exemplo aqui, turminha, ó. 5x mais 2y menos 4z mais y menos z. Eita, cansei, professor. Mas vamos com calma. Vamos com calma. O que foi que nós falamos sobre os termos semelhantes? Termos semelhantes são, com calma, gente, ó, todos os termos que apresentam a mesma parte literal ou, né, no popular, eles têm a mesma letra. Se eles tiverem a mesma letra, do mesmo jeitinho, eles são tidos como termos semelhantes. No exemplo que nós temos aí, se vocês analisarem com carinho, vocês vão perceber o seguinte, ó, o 5x e o menos 4x são semelhantes. Turminha, ó, percebam, ó, 5x, quem é a parte literal dele é o x, menos, porque nós sabemos aqui que é uma soma dos números, mais 2y mais menos 4x, né? Então, esse menos aqui é do número, menos 4x. Então, percebam que eles possuem a mesma parte literal, a mesma variável. Ou, se vocês acharem mais fácil, eles têm a mesma letra. Se eles possuírem a mesma parte literal, são tidos como semelhantes. 5x menos 4x são termos semelhantes. Outra aí, ó, 2y e mais 2y. Também são termos semelhantes, porque as suas partes literais são iguais. Olha como é legal. Professor, e o z? O z, ele infelizmente não tem nenhum par nessa expressão algébrica, tá sozinho aí, não tem nenhum elemento, nenhum termo semelhante a eles. Mas, professor, por que eu preciso saber e reconhecer os termos semelhantes? Porque quando eu conheço os termos semelhantes, pessoal,
eu posso muito bem fazer operações entre eles. Olha como é legal. Quando eu tenho termos semelhantes, eu posso somar ou subtrair os seus coeficientes, no caso, para simplificar essa expressão. Daí, percebam o seguinte, ó, com calma, eu vou fazer esse exemplo aqui, que é o exemplo anterior, e em seguida vocês vão exercitar, viu? Bora lá. Nós já conhecemos quem são os termos semelhantes dessa expressão algébrica. Bora lá. 5x e menos 4y. Tudo bem? Então, bora lá. Vou botar eles aqui, ó. 5x menos 4y. Como os seus termos são semelhantes, eu posso pegar os seus coeficientes, olha aqui, ó. É 5 e menos 4. 5 e menos 4. Quanto que é, turminha? 5 menos 4 dá 1. Então, eu vou ter que, subtraindo essa operação, vai ficar x. Ou seja, eu reduzi a quantidade de termos que possuem o x. Ficou apenas agora 5x menos 4x é igual a x. Mas será que tem outro termo semelhante? Tem? Ah, tem, tio. Ó, professor, 2y e o y, eles são semelhantes. Então, se o 2y e o y são termos semelhantes, eu posso juntá-los. Quando eu junto esses dois termos e faço a operação 2y mais y, vocês já sabem, nós falamos anteriormente, que quando não aparece nenhum número à frente da letra, subentende que ali tem o quê? 1. Então, você pega o coeficiente 2, soma com o coeficiente 1 do segundo termo algébrico, que é o y, dá 3y. Daí, essa minha expressão que era 5x mais 2y menos 4x mais y menos z, eu posso simplificar, eu posso reduzir, e ela vai passar a ser o quê, turminha? Ó, x mais 3y menos z. Professor, mas o que isso significa? Gente, bem claro, ó, bem rápido. Significa dizer que a expressão algébrica 5x mais 2y menos 4z mais y menos z, ela é uma expressão equivalente. Preste atenção. Essas duas expressões, elas são equivalentes, ou seja, elas representam o mesmo resultado. Ela é equivalente a quem? X mais 3y menos z. Ficou claro, gente? O que são expressões equivalentes? São expressões que representam o mesmo valor. Tudo bem? Embora apareçam mais termos algébricos na primeira expressão, mas quando eu simplifico, eles passam a ter o mesmo valor numérico. Beleza? Bora lá. Agora é com vocês, gente. Vamos botar vocês aí para aprender, porque vocês que precisam exercitar. Vamos lá. Verifique se os termos são semelhantes. 2n mais 6 e 2 que multiplica n mais 1 mais 4. Olha aí, 30 segundinhos para vocês. E aí, pessoal? Deu certo aí? Conseguiram verificar se essas duas expressões são semelhantes? Não? Vamos lá. Bom, a primeira eu não posso mexer muito nela, né? 2n mais 6, não tenho o que fazer. Mas eu posso mexer um pouquinho na segunda expressão, porque eu estou multiplicando 2 vezes n mais 1.
Qual deve ser o nosso procedimento? Eu vou aplicar uma propriedade muito conhecida, que é a propriedade distributiva. Eu vou pegar o 2 e multiplicar por n. Quando eu faço essa multiplicação, 2 vezes n, 2n. Vou pegar o 2 e vou multiplicar por 1. Olha, quando eu faço essa multiplicação, 2 vezes 1 é 2. O 4, como ele não tem com quem multiplicar, porque é uma soma, eu apenas vou repetir à frente do 2. Mais 2 mais 4. Daí, pessoal, olha o que acontece. Eu posso pegar o 2 e somar com o 4, porque eles não representam, eles não têm letras para ter os termos algébricos. Daí, nós teremos o quê? 2n mais 6. Vocês perceberam que o resultado final, 2n mais 6, ele é igual àquele que nós trabalhamos inicialmente, que nós colocamos inicialmente? Sim, se isso é verdade, quando eu simplifiquei a expressão 2 que multiplica n mais 1 mais 4 e resultou o mesmo valor de 2n mais 6, significa dizer que essas duas expressões são expressões semelhantes. Bora lá? Mais um exemplozinho para vocês aí, ó. 2 que multiplica 4a mais b e 3 que multiplica 2a menos b. Para vocês, 30 segundinhos. Deu certo? Professor, nessa situação eu tenho que simplificar as duas, né? Mexer com as duas. Muito bem, eu tenho que mexer ali com as duas expressões. Primeiro eu vou mexer com a 2 que multiplica 4a mais b. Aí você já sabe, né? Vou aplicar a propriedade distributiva. 2 vezes 4a dá 8a, 2 vezes b dá 2b. Então, resumindo, fica 8a mais 2b. Vamos agora fazer o mesmo procedimento com a expressão 3 que multiplica 2a menos b. Aplicando a distributiva, 3 vezes 2a, 6a. 3 vezes menos 1, menos 3. Gente, percebam o seguinte, ó. A expressão ficou 6a menos 3b, que é a segunda. E a primeira ficou 8a mais 2b. Será que essas expressões são semelhantes? Será que elas são equivalentes? Não, elas não são equivalentes. Elas não vão representar, certo? O mesmo valor numérico. Tudo bem? Deu para entender aí? Pois é, vamos continuar exercitando, turminha. Para vocês, simplifique a expressão 5x mais 7y menos 2x mais 3y. Com vocês, 30 segundinhos. Vamos lá, turma. Essa ficou mamão com açúcar. Facinho, facinho. Molinho, molinho. Olha lá, turminha. Para simplificar, basta eu pegar o quê? Muito bem. Os termos semelhantes. Olha lá. Vou pegar 5x menos 2x. Pegando esses dois termos algébricos, né, que são semelhantes, pois os mesmos possuem as mesmas variáveis. 5x menos 2x dá quanto, turminha? Muito bem, 3x. Agora, 7y com o 3y. 7y mais 3y, somando os seus coeficientes numéricos, vai aparecer
10y. Percebam que agora a expressão vai passar a ser 3x mais 10y. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para vocês que a expressão algébrica 5x mais 7y menos 2x mais 3y, ela é uma fração, uma expressão equivalente a 3x mais 10y. Olha que interessante. Tudo bem? Vamos lá. Para vocês, determine a expressão que determina o perímetro do retângulo abaixo. Essa aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, então, 1 minutinho para vocês no relógio. E aí, pessoal? Deu certo? Não. Por que não deu certo? Ah, vocês devem ter somado apenas esses dois termos, né? Mas tá certo somar só esses dois elementos? Não. Por quê? Porque, gente, estou me referindo a um retângulo. Como já foi falado, em um retângulo, a propriedade é os lados opostos têm a mesma medida. Bom, então nós ficaríamos assim, ó. Se o lado que está na vertical é 3x menos 2, então o outro lado, nós chamamos de altura, é 3x menos 2. E a base é 2x mais y mais 10, então vai ficar também embaixo 2x mais y mais 10. Agora eu vou somar esses termos. Professor, o 3x menos 2 aparece duas vezes. E o 2x mais y mais 10 vai aparecer duas vezes se eu for somar. E agora, o que eu vou fazer? Simples, galerinha. Basta eu apresentar a expressão da seguinte forma. 2 vezes 2x mais y mais 10, mais 2 vezes 3x menos 2. Agora, eu vou aplicar a propriedade distributiva. Beleza, ó. Como é que fica? 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes y, 2y. 2 vezes 10 dá 20. Vamos lá. Agora fazendo com outro termo. 2 vezes 3x, 6x. 2 vezes menos 2, menos 4. E agora, professor, o que eu devo fazer? Bom, agora nós vamos agrupar aqueles termos que são muito bem, são semelhantes. Vamos lá, quem são os termos semelhantes aí? 4x mais 6x. Como é que fica 4x mais 6x? Olha aí, 10x. Agora eu vou pegar quem? O 2y. Ah, olha, 2y não tem nenhum termo semelhante a ele. Então, basta repetir 2y. E vou pegar o 20 e o menos 4, que vai ser igual a 16. Tudo bem? Daí, pessoal, eu sei que o perímetro daquele retângulo apresentado passa a ser 10x mais 2y menos 16. Percebam que a expressão algébrica, ela é equivalente a essa outra amarelinha aqui, ó. Ou seja, ela é a mesma, representa o mesmo valor numérico, só que ela é mais reduzida. Gente, essa aqui, tirem a foto, certo?
e depois mandem as respostas ou as dúvidas para os seus professores, tá legal? Então, nós acabamos a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham compreendido o que são sentenças, o que são expressões equivalentes, certo? Vocês vão precisar muito deste conteúdo para responder as questões de equações. Um abraço, turminha, até a próxima. E aí, galerinha, beleza? Sou Williams Pimentel, professor de Ciências do 7º ano. E nessa aula, como já foi prometido, vamos dar continuidade ao estudo das máquinas, agora falando das máquinas térmicas, tá ok? Que teve um papel muito importante na Revolução Industrial. Então vamos lá, pessoal. Muito bem. Antes da gente falar a respeito das máquinas térmicas, vamos falar da segunda lei da termodinâmica, que é uma teoria que fala a respeito exatamente da dinâmica do funcionamento dessa fonte de energia. O enunciado é dividido em na realidade, em dois enunciados. Tem o enunciado de Clausius, que diz, né, resumidamente o seguinte, que se eu tenho dois sistemas em contato, tá ok? E se há uma diferença de temperatura entre eles, espontaneamente, a energia térmica vai sair de onde a temperatura é maior para onde a temperatura é menor. Exemplo prático. Tem uma pessoa sentada numa cadeira, você está em pé, com as pernas tudo doendo, e aí o cara levanta, você corre, senta na cadeira assim que ele levantou. Aí você vai sentir que a cadeira está quente. Por que essa sensação de calor, né, de estar quente na cadeira que uma pessoa acabou de levantar? É porque a temperatura do assento da cadeira é maior do que a temperatura do seu corpo, o que significa dizer que você está recebendo energia térmica. E o seu corpo interpreta isso como sendo a sensação de calor. Beleza? Vamos botar o outro extremo. Você, por exemplo, se machucou, torceu o dedo ou torceu o pulso, aí alguém vai até a geladeira, pega aquela bolsa de gel que está lá no freezer, certo? E aí coloca no local onde está o machucado. Você vai sentir o quê? Frio. Por que você tem essa sensação de frio? Porque a sua temperatura corporal, ela é maior do que a do gelo. Então, o seu corpo vai perder calor para o gelo. O seu corpo interpreta isso com a sensação do frio. Essas são duas aplicações simples sobre essa primeira parte. A segunda parte, que é de Kelvin Planck, tá? Ele diz o seguinte: todo o processo de geração de trabalho com máquina térmica, sempre vai haver desperdício ou dispêndio de energia. Então, não existe nenhuma máquina que seja 100% perfeita, ou seja, a transformação de energia térmica em trabalho para poder mover objetos. Não existe. Aliás, a eficiência é até relativamente muito baixa. Por exemplo, os carros de combustão interna, né, que são os automóveis que a gente usa, certo? É um exemplo disso. O rendimento chega a 20%. O resto, toda a energia é liberada. Por isso que o motor aquece. Por isso que a gente tem que usar um sistema de refrigeração no motor, senão o motor se estraga por causa da temperatura do motor, tá? Mas a gente vai ver isso aí depois, tá ok? Então essas são as duas regras básicas da segunda lei da termodinâmica que vai nortear todo o nosso estudo aqui sobre máquinas térmicas. Então, máquina térmica seria o quê? O dispositivo capaz de transformar
a energia interna de um combustível em energia mecânica, ou seja, transformar energia térmica em trabalho. Tá ok? Historicamente, nós temos essa máquina a vapor, tá? Que foi feita por Heron de Alexandria, tá? Que foi um experimento que ele fez, eu procurei nas pesquisas, não tem nenhuma aplicação prática disso aqui, foi só um dispositivo que ele inventou para mostrar, certo, que era possível gerar trabalho com vapor. Então, eu tenho aqui a fonte de calor, o combustível, que é a lenha, aqui dentro dessa cuba tem água, e aqui esse instrumento com duas hastes com orifícios. Como é que funciona? O fogo aquece a água, evapora a água, o vapor vai até esse êmbolo aqui, e como os únicos pontos de saída do vapor é pelas hastes, ele vai sair com a força grande, fazendo o objeto girar com velocidade. Essa é a primeira máquina a vapor que se tem notícia. Tá ok? Mas vamos lá. Aí foi evoluindo, essas máquinas a vapores foram melhorando, certo? E aí veio no século XVIII, depois de um conjunto de alterações tecnológicas e melhoramento dessas máquinas a vapores, tá? Principalmente pelo físico James Watt, que criou, certo, uma bomba a vapor, né, como se utilizando ela como bomba d'água nas minas de carvão. Depois essa máquina ela foi melhorada mais ainda e passou a ser utilizada para mover locomotivas, barcos a vapor e assim por diante. Aqui nessa imagem nós temos o retrato de James Watt e a máquina a vapor inventada por ele, tá ok? Todo o sistema é baseado nisso aqui, aquece água, o vapor sai, movimenta o êmbolo e essa energia do trabalho é transmitida para essa roda e essa engrenagem, fazendo com que essa roda maior gire, certo? Fazendo o trabalho. Aqui nós temos uma máquina mais avançada, tá? Uma melhoria da máquina a vapor, certo? Já com outras aplicações que, como eu falei, elas foram utilizadas para mover locomotivas e barcos a vapor, usando, né, a energia do vapor, passando por um sistema, fazendo, por exemplo, no barco a vapor, girar as pás para poder o barco se deslocar. Tranquilo? Então vamos lá. Aí veio a turbina a vapor, tá? Ela funciona de modo semelhante à máquina de Heron, né? A Helolípia. Então como é que funciona? Veja bem, eu tenho a energia interna do combustível, tá ok? Lenha, carvão, gasolina, óleo, o que é que seja. Eu provoco a combustão desse combustível e a energia, certo? Cinética, gerada pela expansão de gases ou de vapor, dependendo do caso, vai fazer movimentar uma turbina, uma hélice turbinada, fazendo com que gere movimentos, tá ok? Essa turbina a vapor, ela funciona, portanto, em ciclos, levando em consideração que a pressão, né, determinada pelo vapor, pelos gases, e o volume do recipiente onde está esses gases, tá ok? E aqui nós temos um gráfico, tá, para mostrar isso. Isso aqui é a linha da pressão, ó, a pressão vai aumentando nesse sentido, e o volume aumentando nesse sentido. É um plano cartesiano, tá? Então vamos lá. Aqui a turbina de vapor, ok? Então, ó, tá aqui a caldeira com água, o fogo queimando combustível, a água aquece, vira vapor, segue pela tubulação fina, e isso, o vapor vai passar por esta câmara, que observe que ela é maior do que o diâmetro dos canos, e o vapor vai circular aqui dentro, fazendo as hélices girarem, fazendo a turbina funcionar. Depois, esse vapor desce por essa tubulação, passa por um aparelho chamado de condensador, onde o vapor d'água passa pelo tubo mergulhado na água, o vapor diminui a temperatura, volta ao estado líquido, e no estado líquido passa por uma bomba que joga essa água de volta para a caldeira, né, numa pressão grande.
Então, a turbina a vapor, ela funciona em ciclos. Então, vamos tentar entender esse funcionamento vendo cada etapa desse ciclo. Olha aqui, certo? A primeira etapa, o fogo aquece a água, gera vapor. O vapor sai pela tubulação. Então, a água vaporiza sob pressão constante, né? E aumenta o seu volume, tá? Portanto, provocando uma transformação isobárica. Aqui no gráfico, o que quer dizer isso? Ó, a pressão continua a mesma, de A para B, mas o volume não aumenta. Por que o volume não aumenta? Porque a caldeira não aumentou de tamanho. Tá? Continua o mesmo volume. Tá certo? Então a pressão, ó, fica a mesma. Aumenta o volume aumenta porque o vapor sobe pela tubulação, né? Então, como tem uma zona de escape desse gás, desse vapor, então o volume aumenta. E a pressão, portanto, mantém-se constante. Foi só uma confusãozinha. Aí, esse vapor chega aonde? Na câmara da turbina, das hélices, certo? Então, o vapor chega aqui, faz girar as hélices, gerando movimento. Tá ok? Interpretando isso, o que é que vai acontecer? O que acontece é que, como o espaço aqui é maior, tá? O volume é um pouco maior do que o tubo que ele vinha passando, tá? Então, se eu aumento o espaço, a pressão diminui. Então, de B para C, a pressão cai, tá? É a chamada de expansão adiabática. Aí segue. No condensador, que é para resfriar o vapor, aí vem o vapor aqui, passa por esse cano dentro da água, sai do estado de vapor para o estado líquido, e aí o que é que acontece no gráfico? Com a condensação, com a liquefação da água, tá? O que é que vai acontecer? Essa estrutura que vinha aqui passa por uma estrutura mais fina, o volume diminui, mas a pressão continua a mesma, porque tem uma válvula de escape que vai fazer essa água, que entrou na forma de vapor, sair na forma líquida, na mesma velocidade, então não altera a pressão, tá? Diminui o volume, mas a pressão continua a mesma. Se isso aqui tivesse fechado, aí a pressão ia aumentar, tá? E, por último, a bomba. A água no estado líquido chega com uma determinada pressão, a bomba gira essa pá, joga a água com força para dentro da caldeira, certo? O que é que acontece nesse caso? O volume não vai mudar, que a caldeira está lá, certo? Ela não vai expandir, então o gás, a água no estado líquido está entrando, tá? Mas a pressão vai aumentar, por quê? Porque eu estou jogando mais água dentro da caldeira, então não altera o volume da caldeira, mas altera a pressão, porque eu estou jogando mais água dentro da caldeira. E quando a gente fez isso, o gráfico fechado é esse, ó, aquecimento isobárico, tá? Ou seja, aumenta o volume, não aumenta a pressão. Aí no estágio lá das hélices adiabática, porque há uma diminuição da pressão com um ligeiro aumento do volume, porque o local onde está a hélice tem uma capacidade maior. Aqui é no condensador, né? Outra isobárica, ou seja, há uma diminuição do volume sem alteração da pressão, e quando a água é jogada na caldeira com a bomba, certo? Há um aumento da pressão sem aumentar o volume da caldeira. Esse é o chamado trabalho de ciclo. Professor, existe alguma coisa na prática que a gente pode usar isso aqui, entender essa história toda que o senhor acabou de contar para a gente? Tem, pessoal, o motor do automóvel, né? A gente sabe que o automóvel roda, que tem um motor, certo? Eu não quero que ninguém aqui saia expert em mecânica de motores, mas é só para você ter uma ideia de uma aplicação prática desse princípio, né? Da máquina a vapor turbinada usada em automóveis de combustão interna. Isso aqui, a mesma coisa que eu mostrei para vocês, ocorre dentro do motor de um carro.
Eu vou dar só uma ideia para vocês aqui. Por exemplo, motor de combustão interna. É um motor de 4 tempos. Por quê? Por causa do ciclo que eu acabei de mostrar para vocês. Chamado de ciclo de Otto. O princípio, certo? Basicamente é o quê? É colocar uma pequena quantidade de combustível sob pressão com oxigênio, queimá-lo, isso vai gerar uma explosão, tá? E essa explosão vai fazer os pistões se movimentarem e, consequentemente, fazer o motor girar. É isso que acontece em resumo. Mas em etapas, como é que isso ocorre? Tá aqui, pessoal, o motor aberto, né? E para facilitar, eu botei aqui um modelozinho esquemático para a gente mostrar as partes do cilindro do motor. Então você tem aqui, a letra A é o pistão, esse aqui se move. A letra B é a biela, que é uma haste ligada ao pistão e ao virabrequim. Esse virabrequim é quem gira, fazendo com que ocorra a rotação do motor lá fora. Lá fora tem uma polia, tem uma correia ligado a várias partes do motor que faz girar toda a mecânica das rodas do carro. Pois muito bem, aqui é o virabrequim. A letra D é a válvula, né, que se fala tanto. Essa é a válvula de admissão, que é a válvula que joga a mistura de combustível com ar. Aqui, na letra F, é a válvula de escape. É a válvula que se abre para sair os gases depois da explosão. Na letra G, eu tenho o tubo, né, de admissão, que é por onde chega o combustível com o ar. E H, eu tenho o tubo de escape, ou escapamento, que vai sair os gases e os vapores da combustão. Beleza? Essas são as partes. Quer ver como acontece do mesmo jeito lá do outro exemplo? Tá? Primeiro tempo, a admissão. O que é que acontece? Olha aqui, ó. O virabrequim gira, certo? Faz com que o pistão do cilindro desça, certo? Nesse mesmo momento, o que é que acontece? A válvula de admissão se abre e a mistura de combustível com o ar entra dentro da câmara, que tem um espaço maior. Não é isso? Aumentou o volume, porque o pistão desceu, mas a pressão é a mesma, isobárica. É a mesma primeira etapa lá. Olha aí, ó, desenho mesmo, ó. Certo? Aumentou o volume, porque o pistão baixou, mas a pressão ficou a mesma. Aí serve para o segundo momento, a compressão. Ou seja, o virabrequim girando faz com que o pistão suba, diminuindo o volume, comprimindo a mistura, certo? Ou seja, no gráfico nós temos o quê? Ó, uma diminuição do volume e, consequentemente, aumento da pressão. Porque eu tinha um espaço por líquido, eu diminui o espaço, diminuiu a pressão, aumentou a pressão sobre ele. É o chamado de compressão adiabática. Mudou o volume e a pressão. Nesse instante, olha só que coisa interessante. Vem a explosão, ou seja, a vela, que a gente tanto ouve falar no carro, ela gera uma faísca e essa faísca vai gerar a combustão. Então, quando ocorre a máxima pressão, quer dizer, quando esse cilindro está lá em cima, com a pressão máxima, a vela dispara uma centelha, isso vai gerar o quê? Uma explosão dessa mistura aqui, vai gerar gases, tá ok? E como a explosão é muito violenta, tá? O que é que vai acontecer? Tá? Vai haver o quê, gente? Um aumento enorme da pressão, né? Sem alteração do volume, tá certo? Que é uma pressão adiabática. O que acontece em seguida de D para E é que a válvula de escape vai abrir aquele gás, porque quando há explosão, empurra o pistão para baixo, certo? E vai haver a saída do gás pelo escapamento do carro. Tá aqui, ó. Certo? Depois que ocorre a explosão, empurra o pistão para baixo, a válvula de escape abre e os gases da combustão é eliminado.
Ou seja, é o mesmo princípio daquela máquina muito simples. O que se fez foi melhorar, certo, a eficiência, certo, nesse sistema que é o sistema de combustão interna. Não é verdade? Então, minha gente, você pode perceber no gráfico aqui tudo que eu falei para vocês, tá? Ó, no primeiro momento, você tem, certo? O pistão desce, tá? Abre a válvula de admissão, o combustível com ar entra. Aqui, é só acompanhar o cursor, certo? Depois, fecha a válvula. O movimento do virabrequim empurra o líquido para cima, o pistão para cima, aumentando a pressão e o volume. Ok? Aumentando a pressão e o volume. Nesse momento, quando atinge a compressão máxima, a fagulha acontece. E ocorre o quê? Uma explosão violenta, que vai empurrar o pistão para baixo. Tá? Em seguida, a válvula de escape abre e os gases saem pelo ducto de escapamento e o pistão sobe e começa tudo de novo. Essa é a ideia que nós temos a respeito do funcionamento do motor de combustão interna. Só que, minha gente, a gente sabe, tá, que isso tudo gera poluentes, tá certo? E aí, logicamente, que a gente tem, a indústria teve que tomar algumas previdências que eu vou já falar para vocês. Uma coisa que você ouve falar bastante é as cilindradas. Quantos cilindros tem sua moto? Né? É 50 cilindradas, é 150 cilindradas. Qual é a potência do teu motor? Não, o meu carro é 1.0, meu carro é 1.8, meu carro é 2.0, meu carro é 4.3. O que é que significa essa numeração? Né? Quando eu digo que um carro tem motor 1.0, eu estou dizendo que é esse o volume de combustível, certo? Deslocado, tá? Dentro do motor no ciclo todo, nos 4 cilindros, se o carro for de 4 cilindros, né? Que corresponde a 1 litro. O carro que tem 2,4 litros, esse ciclo completo de todos os 4 cilindros, consome 2,4 litros de combustível. E assim por diante. Por isso, é lógico que um carro 2,4, um carro 4,3 litros, gera muito mais potência, mas como é necessário mais combustível dentro do motor para cada ciclo, certo? É logicamente que vai haver um aumento do consumo. Por isso que o carro 1.0 é menos potente, porque tem menos gasolina circulando dentro do motor, mas é mais econômico. E os carros, certo, que tem 2.4, 2.0, 4.3 litros, 5.6 litros, alguns modelos maiores, certo? Eles têm muito mais potência, porque vão gerar mais trabalho, mais força nas rodas. No entanto, o consumo é maior. Tá ok? Então, existe esse equilíbrio. Se você tem condição de ter um carro mais potente para pagar a gasolina cara do jeito que está, certo? Compre um carro mais potente. Se você, como a maioria das pessoas, não tem tanto dinheiro para gastar com combustível, que está caro, certo? E se você não vai usar o carro para trabalho forçado, para transportar coisas, só mesmo transporte, o seu transporte pessoal, é melhor optar por um carro 1.0, tá? Não tem tanta força, mas é bastante econômico. Beleza? Uma outra coisa que se fala é com relação às válvulas, né? Como o modelo que eu mostrei para vocês tem 2 válvulas em cada cilindro, tá? Então, geralmente, cada uma dos 4 cilindros do motor tem 2 válvulas. Uma válvula de admissão, que é a que joga combustível dentro da câmara de combustão, e uma válvula de escape, que é a válvula onde saem os gases depois da combustão, que vai sair pelo escapamento do carro, né? Para melhorar a eficiência dos motores, o que é que se faz hoje em dia? Cada cilindro de um carro, isso é uma tecnologia que muitas empresas não conseguiram dominar direito ainda, que é por isso que alguns carros têm problema, que tem em cada
câmara, onde tem um pistão, tem 4 válvulas, certo? Ou seja, tem 2 válvulas de admissão, que joga a mistura de combustível com oxigênio, e 2 válvulas de escape, para sair os gases da explosão. Isso faz com que ocorra uma eficiência maior e aproveitamento maior da energia da explosão do combustível para gerar movimento. Isso aí foi um avanço, certo? Só que é uma tecnologia meio complicada. Antigamente, os carros controlavam a quantidade de combustível que entrava no motor com um carburador primitivo, hoje em dia. Acho que não tem mais nem, só os carros bem velhos que tem carburador. Para melhorar a distribuição eficiente de combustível dentro do motor, nós temos a instalação eletrônica, tem um monitorzinho que detecta toda alteração e necessidade de combustível e só joga, que é o que a gente chama de injeção eletrônica, que só joga a quantidade de combustível realmente necessária, evitando desperdício de energia e de combustível, tá? Então é chamado de quê? Carro motor com 16 válvulas, se ele for de 4 cilindros, porque cada cilindro tem 4 válvulas, tá? Então, o motor 2.0, 16 válvulas, quer dizer o quê? Que 4 válvulas em cada cabeçote do cilindro, 2 de admissão, 2 de escape, e 4 cilindros deslocam o volume de total de 2 litros em cada ciclo, né? É assim que você tem que entender quando a gente fala, quando vê essas expressões em automóveis, tá? Então, minha gente, é o seguinte, nós temos toda essa demonstração da eficiência desse trabalho mecânico baseado em princípios simples, a evolução das máquinas térmicas. Nós temos, por exemplo, os carros de Fórmula 1, que é como se fosse assim, o top da tecnologia em automotivo, em que a gente usa a tecnologia de lá depois para ser passado para os carros de passeio, né? Mas nós temos um grande problema, que é a poluição, né? Esses gases que saem da combustão pelo escapamento apresentam vários, tem vapor d'água, lógico, né? Mas tem vários gases e metais. Esses metais pesados, por exemplo, chumbo e outros metais, são altamente cancerígenos e causam lesões, principalmente ao nosso cérebro. Para resolver esse problema, o que foi que resolveram colocar nos carros? Já há algum tempo, os chamados catalisadores. Os catalisadores são peças colocadas no escapamento do carro, que esse gás do escapamento, quando passa pelo catalisador, ele filtra esse material, tá? Filtrando esse material, ele retém essas partículas, principalmente os metais e os gases tóxicos, para diminuir a poluição do ambiente. Aí é onde cabe um alerta para as pessoas que, para tentar economizar, certo? Quando o catalisador precisa ser trocado, que é caro, o que é que eles fazem? Eles quebram a cerâmica, que lá tem uma espécie de cerâmica dentro. Quebram a cerâmica lá dentro, certo? Para continuar o carro rodando sem problema, só que o carro vai passar a emitir poluentes que não deveriam mais estar sendo jogados na atmosfera. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Uma outra prática que eu vejo hoje em dia, eu sei que a cidade é quente, é as pessoas ficar com o carro ligado, né, parado, com ar-condicionado ligado. E às vezes até perto de um local onde tem ar-condicionado elétrico, né, de fonte elétrica. Uma vez eu fui questionar uma pessoa, e essa pessoa me disse, não, mas... Aí eu cheguei para a pessoa e disse, olha, por que você está com o seu carro ligado? Não, porque está quente, eu quero um ar-condicionado, aqui dentro está frio. Eu digo, e no lugar onde você vai, não tem ar-condicionado? Tem. Por que você não vai para lá? Não, mas não tem nada não, o carro está parado, não consome combustível não. Eu digo, quem foi que disse que carro parado, ligado, com ar-condicionado ligado, não consome combustível? Se o motor está funcionando, está consumindo combustível. E outra coisa, minha gente, um carro parado, com ar-condicionado ligado, certo? No ambiente, está lançando poluentes sem necessidade nenhuma. Você poderia estar dentro do local onde você pretende ir, que provavelmente tem ar-condicionado, que aqui em Teresina ter ar-condicionado, principalmente nessa época, não é luxo, é uma necessidade básica,
tá? E você estaria diminuindo a poluição. Eu não sei de onde saiu essa ideia, mas eu espero que com essa explicação as pessoas repensem essa história maluca de achar que o carro parado com o motor ligado não aumenta o consumo de combustível. Não está consumindo combustível e nem, logicamente, está poluindo o ambiente. Né? É uma loucura que as pessoas inventam por aí. Então, pessoal, aqui eu encerro a nossa aula a respeito de máquinas térmicas. Espero ter sido útil, porque tem muita coisa do nosso cotidiano. E aguardo vocês para as atividades de fixação na próxima aula. Valeu, gente!